Fala pessoal que está acompanhando as Olimpíadas de Tóquio 2020, né, que estão sendo realizadas em 2021 por motivos então da pandemia. Eu quero gravar esse vídeo que vai ser dividido em duas partes, um falando das Olimpíadas antigas e o outro falando das Olimpíadas modernas, que na verdade são da época contemporânea. Então nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a origem e sobre o porquê que esses jogos nos fascinam tanto, né? E o que eles têm para nos ensinar em termos de filosofia, em termos de história, tá? Então se liga na vinheta e vamos nessa. Olimpíadas. Bom, as Olimpíadas, assim como a filosofia, surgiram na Grécia Antiga e, segundo a mitologia grega, as Olimpíadas, então, foram criadas pelo semideus Hércules, filho de Zeus com a mortal Alquimena, quando o Hércules realizou o quinto trabalho. Lembram que ele tinha que fazer 12 trabalhos? Qualquer hora dessa eu vou gravar um vídeo falando sobre esses 12 trabalhos. Mas herói Hércules, que na Grécia eles chamavam de Heracles, era limpar os estábulos do rei Augeas. Tá? Uns estábulos, né, onde tinham 1000 bois, 1000 cabeças de gado, e nunca tinha sido limpo. Durante 30 anos esses estábulos estavam imundos. Tá? O rei Augeas teria apostado com Heracles a seguinte aposta: se você conseguir limpar em um dia esses estábulos, eu vou te dar 100 cabeças de gado, 100 bois, tá? Tá bom, né? 10%, né? Ele tinha 1000. Heracles aceitou, né? De vez em quando eu vou falar Heracles, de vez em quando eu vou falar Hércules, é a mesma pessoa, tá? Heracles aceitou, só que não tinha como limpar tudo aquilo num dia. Aí Heracles olhou, do lado dessa estrebaria tinha 2 rios. O que ele fez? Desviou com a sua força sobre-humana o curso dos 2 rios, a água limpou todo aquele local, e aí o rei Augeas se negou a entregar os 100 bois para Hércules. Bom, Hércules não precisa nem dizer que ele tomou esses bois à força. Não foi fácil, porque o rei mandou todo o seu exército e foi a maior confusão. E aí o Hércules teve que bater em todo mundo, quebrou toda a cidade, destruiu tudo. E ele ficou tão cansado que ele resolveu então chamar os seus amigos, mandou um WhatsApp para eles, né, o grupo dos amigos, e disse assim: negócio é o seguinte, agora eu tô cansado, já fiz 5 trabalhos, esse quinto trabalho foi bem difícil, mas eu vou chamar a galera então para a gente poder, em primeiro lugar, sacrificar esses bois em homenagem a Zeus, né, que era o pai dele, e aí isso se chama hecatombe, certo? O sacrifício de 100 bois em homenagem a Zeus se chama hecatombe. Depois que Sócrates e seus amigos comeram, fizeram aquele maior churrasco, e resolveram fazer, então, praticar esportes. Tá? O único esporte que eles sabiam, que eles queriam fazer naquela época, né, era a corrida. Tá? Era uma corrida um pouco diferente, na verdade era uma corrida de 192 metros, né? E essa corrida então era numa pista em forma de U, na cidade de Olímpia, e o nome dessa modalidade era Stadium. Tá? Por isso que hoje as modalidades de esportes são praticadas em estádios. Né? A palavra estádio vem daí, que era o local, então, uma pista em forma de U, onde cabia 45 mil pessoas, 40 mil espectadores. Detalhe, os primeiros jogos só era permitido a presença de homens, tanto competindo quanto assistindo. Tá? Por quê? Pelo simples fato de que os atletas competiam nus, tá? Isso mesmo, peladão. Então, os atletas competiam nu, faziam as suas corridas lá, sem roupa, e os vencedores ganhavam, então, uma coroa de ramos de oliveira, que é aquela árvore sagrada que eu já até falei para vocês aí no meu canal, né, que é a árvore que dá azeitona, da azeitona se faz um azeite de oliva. Então, os campeões, eles ganhavam uma coroa de oliveira. Bom, depois dessa primeira modalidade, nas Olimpíadas da Grécia Antiga, inventaram outras modalidades, né? Inventaram outras modalidades. Na verdade, foram 10 modalidades de esporte
que na edição eu vou colocar aqui para vocês, tá? Tinha uma luta muito doida chamada Pancrácio, era uma luta livre, uma mistura de boxe com luta livre, e era meio que permitido qualquer coisa, o juiz só interferia, só chamava o VAR na hora que alguém arrancasse o olho do inimigo, né, do adversário. Então vocês notem que eram jogos assim bastante violentos, tinha pugilismo, tinha lançamento de dardo, tinha pentátulo, tinha uma série de esportes, né, que ainda tem, que até hoje tem, claro que com regras diferentes, mas que ainda tem e ainda permanecem nas Olimpíadas, tá? Bom, o que acontece? Por que esses Jogos Olímpicos foram criados, tá? Na verdade, foi por um motivo religioso, né? Na cidade de Olímpia tinha uma estátua enorme de Zeus, uma estátua colossal de Zeus, que era o deus dos deuses. Então esses jogos eram feitos de 4 em 4 anos, duravam 5 dias e eram uma homenagem religiosa a Zeus. Por isso que sempre, antes de começar os jogos, tinha o sacrifício de 100 bois, a hecatombe. Bom, o primeiro motivo é esse. O segundo motivo é que as Olimpíadas serviam tanto quanto para fazer a trégua, para os gregos parar um pouco de guerrear, mas ao mesmo tempo serviu para treinamento de guerra. E por que esse treinamento? Porque as guerras antigas, os soldados precisavam usar muito o corpo, né? Numa guerra onde não existem ainda armas de fogo, o corpo é fundamental. Então, as Olimpíadas eram uma maneira de deixar o corpo preparado para as batalhas e para as guerras. Bom, pessoal, então sobre as Olimpíadas antigas era isso. Quando é que terminaram? Quando é que terminou os Jogos Olímpicos da Antiguidade? Terminou quando o imperador Teodósio do Império vai cancelar os Jogos. E por que ele vai cancelar os Jogos? Ele vai cancelar os Jogos porque ele vai considerar os jogos pagãos, né? Ele vai dizer assim, pode parar de fazer jogos em homenagem a Zeus, porque Zeus não existe. O que existe é Deus, e ele é um só, então vamos parar com essa história de fazer Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus, tá? Isso é sobre as Olimpíadas antigas. Depois a segunda parte desse vídeo eu vou postar aqui no nosso canal aqui, eu vou postar sobre as Olimpíadas modernas que surgiram em 1896 sob iniciativa do Barão de Coubertin, o francês que amava os jogos e resolveu recuperar essa tradição de Jogos Olímpicos. O que eu quero dizer para vocês no final desse vídeo? Pratiquem esportes, porque os gregos, eles tinham muito claro isso, que eles tinham que malhar o corpo com as Olimpíadas, né? E malhar a cabeça com a filosofia. Então, a dica é, pratiquem esportes, mas não vão praticar esportes pelado, que senão vocês vão ser presos, tá bom? Um abraço, se inscrevam no canal, daqui a pouco vai vir a parte 2. Valeu, um abraço.